Olá! Saudações, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo! Eu sou esse professor que apareceu aqui embaixo para você, eu sou o professor Evandro Musi e hoje eu vim aqui fazer a diferença nos seus estudos, fazer a diferença na sua aprovação, fazer a diferença na sua nomeação. Hoje, meu caro amigo, eu vim aqui ter um bate-papo com você aí de casa sobre como fazer um plano de estudos para você passar nesse concurso. Você que quer ocupar um cargo dentro da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, você não pode deixar de assistir a nossa aula até o final, tá certo? Antes de iniciar aqui os nossos estudos, eu quero convidar você mesmo que ainda não está inscrito no canal, clica aí, compartilha os vídeos todos os dias. Nós vemos aqui trazer cada vez mais conteúdo para você aí de casa. E existe toda aí uma estrutura, existe todo os processos que são feitos para que esse vídeo consiga chegar aí até você. Então, pedimos aí a sua participação simplesmente para curtir, compartilhar aí o vídeo, compartilhar o conteúdo do canal para que nós consigamos cada dia mais vir aqui e trazer mais conteúdo para você aí de casa. Queremos ouvir também a sua opinião, saber aí o que você está achando das nossas aulas, do conteúdo que nós trazemos aqui para você. Quiser também que aborde aí temas específicos, assuntos específicos, coloca aí no comentário. A gente está aqui também para ouvir você, para oferecer a melhor solução para você aí de casa. E hoje, meu amigo, eu vou te trazer aqui algumas dicas muito importantes, tá? Para que você consiga fazer o quê? Diminuir o tempo da sua nomeação. Entenda isso, não é verdade? Entenda isso, meu caro amigo, que para chegar a algum lugar, você precisa saber aonde você quer chegar. Entenda isso, isso é o primeiro passo. Para você estudar para o concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro, você quer chegar lá? Quer ocupar esse cargo? Então, como é que você vai fazer para conseguir a sua aprovação? Tá certo? Vamos lá, entenda uma coisa. Concurso público, meu amigo, cada vez mais a população vai entendendo, que acaba sendo uma excelente alternativa. Principalmente quando a gente fala aí de estados como o Rio de Janeiro, estados, locais como Brasília, por exemplo, o Distrito Federal. Nós temos ali já muito enraizado a questão dos concursos públicos, até pela parte histórica, dessas regiões, pelo fato de já terem sido aí, ou serem capitais do Brasil, enfim, acabam tendo uma história já mais enraizada dos concursos públicos. Mas cada vez mais a sociedade aí, ela vai percebendo que é uma boa saída. Afinal, hoje, você tem muitas pessoas aí até com mestrado, doutorado, que não tem aí uma remuneração como muitas vezes você vai conseguir ter até dentro da Polícia Militar mesmo, com o ensino médio como um soldado, E aí, conforme o tempo vai passando, ainda tendo a possibilidade ali de crescer dentro do plano de carreira, ter ali as suas promoções, Então, meu caro amigo, entenda isso, basta que você se dedique. E aí é importante você entender isso. Como estudar? É isso que eu vim te ensinar aqui hoje. Então, como é que você vai fazer para conseguir encurtar o caminho da nomeação, que normalmente é esse caminho, e fazer ele ser um caminho um pouco menor? Encurtar esse tempo. Veja, meu caro amigo, que é com a dedicação e é com um bom planejamento. Então você precisa ter um bom planejamento, um bom plano de estudos, e é isso que eu vim fazer aqui hoje, é te ensinar a montar este plano de estudos. Veja que o primeiro passo, então, é você entender isso. É que antes de começar a estudar, você precisa entender o que você vai estudar. Quais são as disciplinas que estavam previstas no último edital? Se já saiu o edital, você vai estudar com base no novo edital. Se ainda não saiu, você vai estudar com base no edital antigo. Só que, meu amigo, se você oralizar o edital anterior, o último edital que tivemos da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, você vai observar que não é tão pouco conteúdo assim. O conteúdo não é pequeno, porque você consegue estudar ali em poucos dias, não. Então, entenda que você vai precisar montar um cronograma de estudos. E eu trouxe aqui para você uma dica, um exemplo de como montar esse cronograma de estudos. E você precisa entender isso. O quanto antes você antecipa, mais rápido você ocupa o cargo. Então, estudar antes do edital sair é o ideal. É o mundo ideal. É você estudar antes do edital sair. Por quê? Você estudou. Se o edital demorar 6 meses para sair,
você tem 6 meses de estudo. Olha o raciocínio, a matemática é simples. Se você faz 10 questões por dia em 6 meses de estudo, quantas questões você não vai ter feito? Olha só, vai ter feito 300 questões no mês, multiplicado por 6 meses, 1.800 questões. Quer dizer, só de questões, 1.800 questões. Fora a leitura da teoria nesses 6 meses, entende? Então é fracionar o seu estudo todos os dias. Fazer do estudo um hábito, fazer do estudo um costume. Até que você esteja lá com a farda trabalhando. Até que você esteja lá com a farda trabalhando, você vai precisar estudar todos os dias porque você não tem a segurança, não tem a certeza que você estará ocupando aquele cargo, tá certo? Então vamos ver aqui o que o professor separou para a gente conversar. Primeiro ponto aqui que a gente vai identificar, que a gente vai analisar juntos, é a questão das disciplinas. Quais foram então as disciplinas que foram cobradas no último edital? Porque para a gente montar o nosso planejamento, para a gente montar o nosso plano de estudo, você precisa entender o que você vai estudar. Como eu disse, aonde você quer chegar? Ah, tudo bem, quero chegar a ocupar um cargo de soldado da Polícia Militar no estado do Rio de Janeiro. Legal. Só que, o que você precisa saber para ocupar esse cargo? Tá aqui, ó. Essas são as disciplinas. Já já a gente vai ver quais são as disciplinas, a matéria que vai cair dentro de cada disciplina. A gente vai ver isso. Um pouquinho, é claro, não vou te dar uma aula sobre tudo, porque esse vídeo não tem aí 300 horas de duração, não é verdade? E também nem daria muito certo, o professor dando aula de informática, de história, de geografia, né? A parte do direito, a gente ainda consegue contar umas mentiras para você aí de casa, né? Brincadeiras à parte, é a minha área de atuação. Agora, esse é o estudo para concurso, mas você como um concurseiro vai ter que dominar tudo isso. Não é dominar, mas é conhecer o conteúdo programático. Conhecer o conteúdo programático. Isso não quer dizer também que você tem que absorver 100% do conteúdo programático. Sempre existe ali uma margem de erro, né? Os concursos, você não vai ter que gabaritar todas as questões para ocupar o cargo, é claro. Quanto mais acertos você tiver, maiores serão as suas chances de você chegar até lá. Tá? Mas existe um percentual de erro. Tá? Só que você precisa entender uma coisa, tem alguns concursos que essa simples análise aqui você já consegue ganhar alguns pontos. Só que se a gente analisar o último edital, você vai ver que foi bem distribuído. Analisa junto comigo, olha só. Língua portuguesa, 10 questões. Sociologia, 5 questões. Geografia, 5 questões. História, 5 questões. Legislação de trânsito, 5 questões. Informática, 5 questões. Direitos humanos, 5 questões. E uma prova de redação. Veja que qual é o número, qual a disciplina que tem mais questões aqui? Língua portuguesa. O restante tem o quê? Tem 5 questões. Então você já sabe que língua portuguesa, você tem que dedicar também um tempo relativamente maior de estudo. Aí vai o quê? Vai mudar o quê? Você tem que fazer uma análise sobre o conhecimento que você já tem da língua portuguesa. Se você já vem com uma boa base ali do ensino médio, se você já estudava antes a língua portuguesa, isso não quer dizer que você vai deixar de estudar. Não é isso. Até porque a matéria que você domina é a matéria que você tem que gabaritar. É a matéria onde você vai ter o maior número de acertos, mas já entenda isso. Gabaritar que a língua portuguesa faz uma grande diferença, tá certo? Porque te possibilita ter um erro ou outro em outras disciplinas, tá bom? Então fica atento quanto a isso. Legal? Agora, veja que com relação às outras disciplinas, não existe uma ou outra disciplina que seja o diferencial, vamos dizer assim. Tudo foi bem distribuído, né? Nós tivemos aqui uma distribuição de 5 questões para as outras disciplinas. Então, pela análise aqui que a gente já faz, o que eu posso te adiantar é que você tem que estudar todas as disciplinas. Não adianta ignorar nenhuma delas, até porque se você zerar em alguma dessas disciplinas de acordo com o último edital, está fora do concurso. Você podia gabaritar tudo. Se você zerasse, por exemplo, direitos humanos e não acertasse, né, fizesse aí, errasse só as 5 questões mesmo de humanos, mas gabaritasse o restante, não estaria para dentro, porque olha o que tem aqui, ó, pontuação mínima para cada aprovação. Você está vendo aqui, olha só, vamos lá. Aqui, ó, pontuação mínima para aprovação. Então, veja aqui, língua portuguesa, mínimo de 1 e as outras também. Você tinha que acertar pelo menos uma questão, né? A metade na redação e
no geral, acertar 50%. Então, soma a nota, soma tudo e tinha que acertar no mínimo 50% e não zerar em nenhuma disciplina. Então, pelo fato de você não poder zerar em nenhuma disciplina, você precisa entender isso. Não pode menosprezar nenhuma disciplina. Nenhuma. Vai ter que estudar todas elas. Língua portuguesa, não adianta você estudar a língua portuguesa, até porque você viu que se gabaritar a língua portuguesa e errar o restante, não vai ter nem atingir o número de pontos de 50% do mínimo. Então, você tem que estudar todas essas disciplinas, tá certo? Tenha isso em mente. Você vai ter que montar um plano de estudos onde você leve em consideração que você precisa estudar todas elas. Então, com relação à língua portuguesa, você pode montar um plano aonde você coloca um tempo maior dentro de língua portuguesa, mas também vocês tenham tempo de estudar as outras disciplinas também, tá bom? E redação, tem que treinar a redação. Tem que treinar a redação. A redação, meu caro amigo, é claro que aí vem a importância, né, de você ter uma boa apostila, de você ter aí um curso online. E lá no site do Nova Concurso a gente sempre vai ter uma solução para você. Sempre tem lá uma videoaula, um curso para você adquirir de maneira online. Sempre tem ali uma apostila, uma obra para te facilitar os estudos, para você resolver questões, enfim. Tá? É importante que você tenha um bom material de estudo. Isso vai te adiantar, isso vai te ajudar a encurtar o caminho também. Né? As aulas aqui dos professores são professores que já contam aí com anos de prática dentro do funcionalismo público, dentro dos concursos públicos. Né? Então, veja, meu caro amigo, que a gente traz toda essa experiência para adiantar os seus passos, para encurtar o seu caminho da aprovação. Tá bom? Então, vamos lá. Voltando aqui para as disciplinas, você percebeu então que você não vai poder menosprezar nenhuma e tem ainda, olha só, a redação. Então, como eu disse para você, a redação é importante você ter o acompanhamento teórico, ter lá também, ver a parte teórica da redação, como é feito, o que tem que ser abordado, mas você precisa praticar. E está também relacionado à questão da leitura. Se você tem o hábito de ler, você vai ter uma escrita melhor. Você vai escrever corretamente, vai ter uma facilidade maior de expor ideias. Né? Tem muita gente que fala, professor, eu sei, mas não sei explicar. Então você não sabe, né? Você precisa treinar isso. Entende? Entendi. E você pode ir treinando a redação no decorrer dos estudos também. Então, sei lá, eu vou te dar um exemplo. Hoje você estudou a língua portuguesa, um exemplo, estudei crase, vírgula, mesóclise, sei lá. Estudou algum ponto. Aí o que você faz no final do dia? Faz lá um resuminho, faz lá uma dissertação sobre o que você aprendeu, sobre o que você errou na questão. Faça lá, faça esse exercício. Quanto mais você treinar, melhor você vai ficar. Porque esse resumo, além de te ajudar na parte da redação, ele vai te ajudar na parte das questões de múltipla escolha, porque escrever te ajuda a memorizar. Escrever te ajuda a lembrar. Você já deve ter passado por uma situação como essa. Foi lá, tinha uma prova no dia, não estudou, aí o que você fez? Você fez uma cola lá, para conseguir ter uma consulta, para não zerar ali na prova, na matéria do professor. E aí, de repente, você nem precisou usar aquela cola, porque você conseguiu responder a questão. Por quê? Porque o escrever, meu amigo, ele te ajuda a memorizar. Tá certo? Ele te ajuda na parte da memorização. Então essa parte da redação, essa parte da reescrita, ele vai te ajudar tanto na parte aqui do conhecimento da prova objetiva, como também na redação. Tem que treinar, não pode deixar aqui nada de lado, tá? Lembra que ter um bom resultado aqui nessa prova vai fazer a diferença para o seu futuro, vai te colocar um pouquinho mais perto aí da nomeação, tá? E agora, o que você precisa estudar dentro de cada uma das disciplinas? Veja que no edital você vai encontrar essas informações. Então, no último edital, eu trouxe aqui para você o conteúdo programático. Então, normalmente é mais para o finalzinho lá do conteúdo programático, você vai encontrar as informações relacionadas ao conteúdo programático. É o que vai cair dentro da matéria. Então, dentro de língua portuguesa, o que cai? Vamos ver juntos, olha só. Dentro de língua portuguesa, o edital vai descrever que a prova de língua portuguesa tem por objetivo avaliar a capacidade que o candidato demonstra em ler, compreender
interpretar textos literários e não literários. Quer dizer, vai trazer interpretação de textos, né, de figurinhas e por aí vai. Como também em empregar as normas gramaticais da língua portuguesa nos diferentes contextos significativos. Com essa finalidade, as questões percorrerão os campos programáticos e discursivos na linguagem, observados no ensino médio. Dessa forma, sem inquiri-lo diretamente sobre problemas teóricos da língua portuguesa, será verificado se o candidato incorporou à sua prática linguística as normas apreendidas no trato com os diferentes tipos de texto. Aí olha só, as questões poderão ser teoricamente baseadas nos seguintes pontos: interpretação e compreensão de textos. E aí aqui, meu amigo, dentro de língua portuguesa, isso aqui costuma ter um peso grande, tá? Um peso grande. Quando a gente fala de língua portuguesa em provas de concurso público, claro que isso vai variar de acordo com o cargo, vai variar de acordo com a organizadora, vai variar de acordo com o órgão, mas fazendo uma média aqui, normalmente, interpretação de texto, a gente tem um peso aí que normalmente varia de 15, 20 a 50% da prova de língua portuguesa. Então, quer dizer, interpretação de texto tem um peso muito significativo nas provas de concurso público. Então você vai precisar treinar sim a interpretação de texto. Até porque a interpretação, ela muitas vezes é um tanto quanto subjetiva. Eu vou te dar um exemplo simples para que você entenda. Vamos lá. Basta você assistir os julgamentos lá do STF. Você vai ver que nem sempre os ministros, eles decidem de maneira unânime. Um tem uma interpretação da lei, o outro tem outra interpretação da lei. Então, a interpretação muitas vezes é um pouquinho subjetiva. Então, você precisa alinhar essa subjetividade sua com a subjetividade do examinador. Entender que aquela expressão naquele sentido significa isso. Entende? E como que você faz isso? Treinando, resolvendo questões anteriores. Aí você vai alinhando a sua interpretação, treinando, tá certo? Tem várias técnicas também que você vai aprender aí com o seu professor, mas precisa treinar a interpretação de texto. Isso faz uma grande diferença em prova. Além do que, vamos continuar aqui, olha só. Conotação, sentido figurado, relações lexicais, intertextualidade, gêneros textuais, tipologia textual, linguagem verbal e não verbal, funções da linguagem, variedades linguísticas, tipos de discurso, acentuação gráfica, ortografia, e aí vai cair tudo isso que está aqui. O bacana é que eles já citaram aqui também, olha só, as bibliografias, né? Os materiais que é importante que você tome conhecimento. Bom, dentro do seu estudo, eu fiz um plano de estudo aqui, para exemplificar. Só que eu já vou te adiantar uma coisa. É importante você consultar essa bibliografia? Vai sim te adiantar. O que eu te indico, meu amigo? A primeira leitura que você faz do edital, faça desses pontos. Estude esses pontos. Estude esses pontos. Nenhuma primeira leitura. Já, depois que você já leu o edital inteirinho de todas as disciplinas e uma segunda leitura, já parta para, além de estudar aqueles pontos novamente, você também se valer da consulta a essas bibliografias, né? Então é legal, porque com isso você vai aprofundando ainda mais o conhecimento, tá bom? Então é importante fazer isso, tá? A bibliografia lá, consulta. Se puder fazer isso desde o primeiro ciclo, desde o primeiro contato, é importante também. Só que eu falo para você fazer isso em um segundo ciclo, por quê? Porque isso vai te ajudar na memorização. Entenda uma coisa, que o concurso, muita coisa é repetição. Às vezes você lê a primeira vez, você acha que entendeu tudo. Aí quando você vai fazer a questão, você erra todas. Aí você lê uma segunda vez, você começa a entender que compreendeu só parte daquilo. Aí você já começa a acertar mais questões. Lê uma terceira vez o conteúdo, aí você memoriza ainda mais coisa e começa a ter um conhecimento mais aprofundado. Por isso que eu falei em uma segunda leitura do edital, porque a primeira leitura você vai ter esse primeiro contato, vai começar a internalizar as coisas, entender já de maneira mais genérica, e aí já no segundo contato começar a aprofundar mais e por aí
Vai. Mas tudo depende também do quanto de tempo você pode dedicar aos seus estudos, tá? Professor, não estou trabalhando, né? Estou só me dedicando aos estudos. Então, desde a primeira leitura, já começa aqui consultando todas essas bibliografias, tá certo? Porque você vai ter mais tempo a dedicar ao estudo. Agora, se não, professor, trabalho, não sei o quê, não tenho tanto tempo disponível, tenho família, tenho filho. Aí, meu amigo, aproveite, né? Tem que fazer a correta gestão do tempo. Então, faça na primeira leitura a leitura dos pontos, o estudo teórico dos pontos, e em uma segunda leitura do edital, você já parte já mais para esse aprofundamento, né, de constar a bibliografia, mas é importante. É como eu disse, não é só com uma leitura do edital que você vai internalizar todo o conteúdo. Você vai ter que ler diversas vezes, muitas vezes, os pontos para conseguir entender, para conseguir memorizar. Tá? Então, de certa maneira, não importa se é na primeira ou na segunda leitura, você acaba tendo que também constar essa bibliografia, e é assim que você consegue gabaritar a parte de língua portuguesa. Eu não disse que seria fácil, que seria simples e que seria rápido. Eu disse que seria possível. Eu disse que se você se dedicar, você vai se investir a farda, você vai chegar lá e vai ocupar esse cargo. Mas precisa querer, precisa ter vontade, precisa ter garra, amigão. E eu sei que você vai conseguir. Então tenha essa determinação, tenha esse objetivo diariamente. Lembre-se todos os dias que o cargo vai fazer a diferença na sua vida. O próximo tópico aqui que a gente vai ver é o tópico de geografia. Dentro de geografia, nós tivemos aqui também diversos pontos. Olha só, características gerais do estado do Rio de Janeiro, reconhecer as relações entre sociedade e o ambiente natural no estado do Rio de Janeiro, detectando os impactos ambientais produzidos e as influências dos elementos naturais na sociedade fluminense. E aí ele vai descrevendo aqui tudo que vai cair dentro de geografia. Temos também aqui a citação à bibliografia, tá certo? E aí você vai utilizar o mesmo raciocínio aqui, tá? Faça a leitura dos tópicos, né? Já consulte também, se você fazer a leitura dos tópicos já diretamente na bibliografia, melhor ainda, você já vai pegando aí o material que foi cobrado no último edital, tá? História, mesmo raciocínio, olha só, expansão ultramarina portuguesa dos séculos XV e XVI, sistema colonial português na América, estrutura político-administrativa, estrutura socioeconômica, e aí ele vai trazer esses diversos pontos, tá, que você vai ter que estudar em conjunto com a bibliografia aqui, a citação das obras, aonde você consegue ter acesso a essas informações. Sociologia, direitos humanos, tudo está no edital que cai em prova. Olha só, legislação brasileira de trânsito, então a parte do Código de Trânsito, a parte aqui de penalidades aplicáveis, enfim, tem tudo aqui descrito aonde você vai conseguir ter acesso lá no site do Planalto. E aí a parte do direito também é algo que eu falo para você, exige tempo, exige dedicação. Em uma primeira leitura você tem uma visão, e uma segunda leitura é outra visão, na terceira muda, então você precisa ler diversas vezes. Ainda mais o direito que você tem que tomar bastante cuidado, porque envolve a questão de interpretação da norma, né? Envolve questão de memorização, alguns pontos você acaba confundindo, e tem muita parte decoreba também, tem muitos pontos que você acaba tendo que decorar ali da lei, então você precisa dedicar tempo de estudo, tá bom? E temos ainda, tivemos previsto aí no último edital, a parte de informática também sendo cobrado aqui todos esses pontos, e também a sua respectiva indicação bibliográfica. Eu não vou ficar aqui lendo para você o que estava no último edital, porque senão você vai dormir aí do outro lado. E ler é só baixar o edital e ver, certinho? Então veja, ou ainda, se não quiser baixar, dá um pause aí no vídeo, volta o vídeo, pausa ele, que você vai conseguir ver aí, né, a projeção do professor. Mas enfim, a ideia aqui não é ficar lendo o edital para você, mas é trazer um plano de estudo. Então, por isso que eu trouxe aqui para você agora um exemplo, tá, de como que você pode montar um plano de estudo. Só que, é claro, o plano de estudo ele tem que ser personalizado. Isso aqui é um exemplo de como que você pode montar. Se quiser usar esse exemplo do professor, show! Desde que ele esteja sendo efetivo. Por quê? Você precisa parar para pensar se a maneira como você está estudando, ela realmente está sendo efetiva, ela realmente está agregando para você de maneira que você consiga absorver o conhecimento. Por quê? Nem todo mundo é igual. Vamos lá, vou te dar um exemplo. Tem gente,
acredito fielmente nisso, mas tem gente que fala que consegue ficar 14, 15, 16 horas estudando, sem perder a concentração, absorvendo o conteúdo. Olha, eu vou falar de mim, da minha pessoa. Já estudei aí por anos e anos a fim de galgar aprovações, a fim de concluir aí, os meus objetivos. Veja, para mim o estudo de qualidade, ele tem uma certa limitação diária. Eu não consigo passar 8, 10, 12 horas estudando sem parar, sem perder rendimento. Chega um determinado momento que eu vou cansando, eu vou perdendo a concentração, eu chego no final da página, eu não sei o que eu li no começo. E aí, meu amigo, aí é um problema, porque estudar para concurso, você precisa ler e entender. É como eu falo para os meus alunos, se você estudou ontem e hoje, ao iniciar os estudos novamente, você não se recorda aonde foi que você parou de estudar, você vai fazer o quê? Você vai voltar até o momento que você se lembra. Por quê? Porque não adianta estudar para concursos como ler uma literatura qualquer, pegar lá um Machado de Assis, um Iracema, Quincas Borba, e entender os pontos principais, entender ali a ideia. Não é essa a ideia. Tem muita coisa que você vai ter que decorar. Essa é a verdade. Então você tem que estar atento. Você tem que absorver o conteúdo, memorizar o conteúdo. E para minha pessoa, é claro que conforme você vai estudando e exercitando os estudos, você vai conseguindo ampliar um pouco mais o tempo de estudo. Mas para mim, claro que isso não quer dizer que, para a minha pessoa, isso não quer dizer que eu não passei já 6, 7, 8 horas estudando. Às vezes saiu o edital e precisava, mas é o que eu estou dizendo para você, já perdi um pouco de rendimento. Você perde um pouco de rendimento na minha pessoa. Para mim, o estudo de qualidade é 3, 4, 5 horas por dia. Passou disso, eu já começo a perder bastante o rendimento. Mas cada pessoa funciona de uma maneira. Até porque cada pessoa também tem características próprias. Se eu vou estudar para uma prova de concurso, por exemplo, hoje, a parte do direito, eu vou ter um domínio maior do que algumas outras disciplinas, do que algumas outras matérias. Então, se o concurso envolve direito e outras matérias, eu vou dedicar uma parte do estudo maior para as outras matérias que eu ainda não tenho um conhecimento mais profundo, a fim de aumentar o número de acertos naquela disciplina. Mas eu também não vou ignorar o direito, entende? Essas matérias que de repente você domina, se você tem um bom domínio em língua portuguesa, ou em geografia, ou em história, tem uma facilidade maior, é matéria que você também precisa estudar. Você não pode colocar de lado, porque é uma matéria que você precisa gabaritar em prova. É a matéria que você domina, compreende? Vamos lá então, eu trouxe aqui um modelinho de um plano de estudo para você. Vamos ver? Olha só, esse plano de estudo está dividido basicamente em 3 ciclos, tá? Como assim, professor? 3 ciclos, é o primeiro ciclo, o segundo ciclo e o terceiro ciclo. A que ciclo eu me refiro a... O primeiro ciclo, ele inicia quando você começa a estudar os pontos do edital. E o final do ciclo é quando você leu todos os pontos do edital. Então, o primeiro ciclo vai acabar quando você tiver lido todo o edital. Aí você começa o segundo ciclo. Então, o segundo ciclo é a segunda leitura de todo o edital. E o terceiro ciclo, a terceira leitura de todo o edital. Nossa, professor, pois é, meu amigo, se você quer ocupar esse cargo, é o que eu estou falando. Você vai ver que a primeira leitura você tem uma visão, a segunda leitura é uma outra visão, a terceira e cada vez mais você vai percebendo que tem bastante coisa a ser estudada, a ser memorizada, tá? Aqui é o mínimo, vamos dizer assim, o ideal é que você leia até mais vezes o edital para ter boas chances de ser aprovado nesse cargo. Então não são 7 disciplinas? Se são 7 disciplinas, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um pouquinho por dia, tá certo? Vamos dividir, eu dividi aqui para você em 7 dias de estudo na semana. Então você vai estudar todos os dias. Olha o exemplo que o professor colocou lá. Na segunda-feira você pode estudar a língua portuguesa e sociologia. Então, sei lá, se você vai estudar 2 horas por dia, 1 hora de língua portuguesa, 1 hora de sociologia, ou se é 3 horas, 2 horas de língua portuguesa, 1 de sociologia, já que língua portuguesa terá aí um número um pouco maior de questões em prova. Só que eu também coloquei a língua portuguesa na quinta, a título de exemplo, então você precisa levar isso em consideração também. Porque sociologia, se você não acertar nenhuma, você está para fora do concurso, entende?
Então, você tem que estudar de maneira proporcional, colocando um peso um pouquinho maior, vamos dizer assim, um tempo um pouquinho maior dentro de língua portuguesa, tá? Só que aí é claro, se você tem um bom domínio, deixa o mesmo tempo das outras matérias e aí você vai adequando. O plano de estudo ele tem que ser mutável, ele tem que ir mudando conforme você vai percebendo que está desenvolvendo naquela matéria, ou que na outra ainda não desenvolveu, e aí você vai dedicando um tempo maior para aquela matéria que você está deficitário, né? Entende? Então o plano ele tem que ir mudando e atendendo às suas necessidades. Vamos voltar então, olha só. Na segunda você lê a língua portuguesa e sociologia, na terça você pode estudar geografia e história, na quarta informática, na quinta língua portuguesa e legislação de trânsito, na sexta os direitos humanos, no sábado você treina a redação. Aí você pode, por exemplo, fazer um resumo de tudo que você estudou na semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta, e fazer, por exemplo, 6 redações. É uma maneira de você já ir treinando a redação e treinando a memorização também. E aí no domingo o que você faz? Questões e simulados. Aí você treina as questões, treina ali as matérias que você respondeu questões daquelas disciplinas e vai fazendo simulados, provas anteriores. Importante que você tenha aí livros, apostilas e videoaulas para poder consultar, para poder ter acesso à base teórica. No site do Nova Concurso você sempre vai encontrar uma solução desse tipo para você, tá bom? E aí você, uma vez que você terminou a primeira leitura do edital, terminou o primeiro ciclo, você começa o segundo ciclo, que vai ser a mesma forma de trabalho. A diferença que eu coloquei aqui para você é que já no segundo ciclo você vai começar a inserir um pouco mais de questões, tá vendo? Aí você vai ver que você não vai deixar as questões para resolver no domingo. Você vai começar a resolver questões todos os dias. Então, a divisão ficou a mesma, a diferença é que você vai inserir dentro do seu plano de estudo questões para resolver diariamente. Então, é claro, você diminui um pouco o tempo da teoria e coloca um tempinho de questões para você fazer por dia ali. E aí, ao final do segundo ciclo, você vai começar o terceiro ciclo, tá bom? E aí a mesma forma de trabalho, só que a diferença aqui do terceiro ciclo é o quê? É que quando você for fazer as questões diariamente, você vai começar a comentar essas questões. Então, sei lá, você pegou a questão lá tá no PDF do computador na última prova, copia aquela questão num arquivo Word e coloca, o gabarito é tal, e aí coloca por que não é alternativa A, por que não é alternativa B, por que não é alternativa C, por que não é, e por que é a D, por exemplo, entendeu? Você vai começar a comentar, você mesmo comentar as questões, isso vai te ajudar já a aumentar a nota da redação, vai te ajudar já a memorizar. E depois, quando você partir para um quarto, quinto ciclo, ou se já saiu o novo edital, vai ser mais fácil para você revisar todo esse conteúdo. Por quê? Você bate o olho nas questões que você copiou, lê o seu comentário, muita coisa já vai começar a vir para a sua cabeça, para a sua memória, aí você começa a perder menos tempo em ler a teoria. Então tá entendendo que vai mudando, os ciclos eles vão mudando, você vai mudando uma coisinha ou outra que vai te proporcionar aí, né, uma maior rentabilidade. Concurso público é isso. Tá? Concurso público é dedicação. Não existe uma pílula mágica que você toma aquela pílula e amanhã você está sabendo, né? Tem muita gente aí que fala, esquece, para de fazer cursinho, cursinho é mentira. Meu amigo, eu te garanto uma coisa. Já há mais de uma década aí que dou aula em cursos preparatórios para concursos públicos. E o curso preparatório, não tenha dúvida que ele vai te ajudar a diminuir o caminho para a aprovação. Os professores dedicam-se aí já há muitos anos a essa atividade, acompanham provas de concurso, sabe o que mais cai, sabe o ponto focal, sabe como cai, sabe como as bancas cobram aqueles pontos. Tá? Então veja que você vai diminuir o caminho da aprovação. É claro, o concurso ele não o curso para concurso ele não vai garantir, vamos dizer assim, a sua aprovação no sentido de que basta você comprar o curso que você não precisa estudar. Não é assim que funciona. Você vai precisar se dedicar, você vai precisar assistir a videoaula, vai precisar fazer a questão. Vai precisar fazer a questão lá na apostila, vai precisar consultar ali algo que você não compreendeu ou que não absorveu muito bem. Mas o curso, não tenha dúvida que ele vai diminuir o seu tempo de aprovação, tá certo? São profissionais aí que já contam muitos anos atuando na área para diminuir esse tempo, para facilitar aí o seu estudo, a sua memorização. É isso, meu amigo, dedique-se que eu não tenho dúvida que você chega lá. Concurso público é dedicação, concurso público é o quê? É esse trabalho de formiguinha, é estudar um pouquinho por dia. Novamente convido você aí a curtir
o vídeo, compartilhar o canal, dar a sua opinião, quiser ouvir algum assunto específico, algum tema específico aqui durante as nossas aulas, coloca aí nos comentários. A gente está aqui para ouvir você, tá certo? Espero que você tenha gostado, agradeço aí pela sua presença do outro lado e desejo a você um bom descanso. Não, sabe por quê? Dizem por aí que concurseiro não descansa. Então eu desejo a você aí de casa um excelente dia de estudo. Até mais!